Olá a todos, alunos, aqueles que acompanham esse canal de YouTube. Nós tínhamos colocado que estaríamos inserindo legislações, discussões e algumas abordagens sobre temas específicos, temas importantes, principalmente aqueles que mais caem nos exames da OAB, aqueles que caem em alguns concursos públicos de legislação penal especial. E a primeira que nós preparamos, e ela estará inserida em algumas partes diante do volume e da grandeza e também da importância dela, é a legislação 13.964, que foi publicada no dia 24 de dezembro agora deste último ano de 2019. E essa legislação ela prevê uma série de modificações, uma série de mudanças, de inclusões de incisos, de modificações de alguns artigos e de um impacto direto, principalmente no direito penal, na legislação penal e também no processo penal, como na execução penal. Eu queria inicialmente falar com vocês sobre uma questão que veio após algumas polêmicas, principalmente com o governador do Rio de Janeiro, que se colocou a favor da utilização de snipers para abater, segundo ele, criminosos que eventualmente estivessem na prática ou correndo ou colocando em risco a vida, a integridade de terceiros ou até mesmo desses policiais. E aí esse debate sobre a legítima defesa, sobre o estrito cumprimento do dever legal, sobre o exercício regular de direito, enfim, sobre as excludentes de ilicitude, começaram a ganhar um novo volume, começaram a ganhar um novo debate no meio da comunidade jurídica e da sociedade. Então, acabou-se depois deste... e eu já coloquei isso, que sempre as mudanças legislativas, elas são impulsionadas por algum amplo debate que se trava ou um fato. Isso foi com a lei dos crimes hediondos, isso foi na questão da tortura, isso foi na questão das mudanças ocorridas dos crimes sexuais. Então, os impactos, às vezes, negativos, né? Uma onda criminal, uma nova postura de governo, acaba modificando e pressionando o legislador a aprovar algumas medidas, neste caso do pacote, medidas que já estavam em discussão no Congresso, algumas propostas pelo ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e hoje ministro do Supremo, e outras acabaram sendo impulsionadas pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, o primeiro debate que nós vamos travar aqui é em relação à legítima defesa, prevista no artigo 25, de maneira específica, do Código Penal, onde se lê que entende-se por legítima defesa aquela pessoa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, neste caso, nós temos algumas etapas a serem observadas, etapas a serem cumpridas, etapas a serem vencidas para que a legítima defesa se aperfeiçoe e se caracterize, como se fossem degraus, e esses degraus têm que ser passados um a um para que se aperfeiçoe a legítima defesa própria, sem estarmos falando da legítima defesa putativa ou seus excessos na sua maneira. Então, a inclusão que nós tivemos aqui, e veja até um pouco desnecessária, foi para que pudesse, de alguma forma, proteger a mais os agentes de segurança. E o que houve nessa modificação? A introdução do parágrafo único do artigo 25. Observado os requisitos previstos no caput, ou seja, essa escala que eu pontuei e acabei de fazer a leitura, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública, que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. O porquê esse parágrafo ele acaba sendo teoricamente redundante?
Porque o próprio caput já tinha essa excludente, bastando uma interpretação até simplória, para dizer que se alguém tivesse em risco, seja pessoal ou iminente de terceiro, ele poderia estar repelindo essa injusta agressão, desde que observasse todos os requisitos preenchedores do artigo 25 dessa excludente de ilicitude. Então, vejo que nesse momento o legislador, inclusive impulsionado pelas forças de segurança, pelo ministro da Justiça e da Segurança, foi que ficasse muito explícito, ficasse muito claro que se a ação fosse desenvolvida, se a conduta fosse dessa legítima defesa, fosse de um agente de segurança pública, desde que preenchesse os requisitos do caput, a legítima defesa estaria reconhecida. Então, nós temos assim várias situações onde pessoas são mantidas como refém. Tivemos aqueles casos antigos dos ônibus do Rio de Janeiro, de Niterói, e que neste momento o legislador procurou inserir o que o próprio caput já nos revelava, o que nos trazia. Mas entende-se que dessa forma, e voltado de maneira muito específica ao agente de segurança pública, ele fica mais preservado, mais resguardado, mais amparado pela lei, e que se eventualmente ele repelir essa agressão, principalmente quando as vítimas estão mantidas na condição de sequestro, de cárcere privado, e a legislação fala de maneira muito clara, ela mantida de refém, ou seja, a liberdade individual dela está sendo cerceada naquele momento. Então, neste caso específico, apesar do caput já trazer, houve essa previsão nova, o que já, no meu entendimento, já estava abarcado pelo caput. Mas, sobre um prisma aí, doutrinário futuro, acadêmico e legalista ao extremo, essa foi a introdução do parágrafo único do artigo 25. Bom, nós tivemos uma outra situação também, não que se modifica, não que se altera, mas que se procura de alguma forma pacificar também até um conflito jurisprudencial, um conflito interpretativo, que é em relação às penas de multa. Então, vamos inicialmente ver como era a redação do artigo 51 do Código Penal. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. E aí nós temos algumas súmulas, tanto do STF quanto do STJ, que dividia a matéria e inclinada ao reconhecimento que, sendo uma dívida ativa, caberia à Fazenda Pública o ajuizamento de uma ação de execução desse valor que passaria de ser de uma condição pecuniária afeta a uma sanção para se tornar uma condição pecuniária aplicada às relações tributárias, às relações de multas, muito típica de execuções fiscais por dívidas contraídas com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal. E a introdução que nós tivemos, a nova redação, aliás, foi que, transitada e julgada a sentença condenatória, ou seja, todas as esferas, todos os recursos possíveis, segundo grau, STJ, STF, se for o caso da matéria ser levada a essas instâncias, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, qual é a mudança? Diferentemente do que previa, agora ficou de maneira muito explícita que cabe ao juiz da execução penal, através de uma ação ou através de uma execução
que será feita pelo Ministério